integrantes da capelania UFP. Estou aqui no Templo de Salomão, juntamente com os pastores desta capelania UFP, e nesta oportunidade, nesta transmissão, nós temos algo muito importante para o senhor e para a senhora. Vai mudar a sua vida. Presta atenção. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Mas eu quero falar, como sempre tenho falado aos domingos, neste horário, às 16 horas, e tenho mandado para vocês aqui no canal do YouTube UFP Universal, eu sempre falo de alguns temas para vocês. E nesta oportunidade eu quero falar, primeiro, que Deus, Ele está à procura de alguma coisa. Como assim? Ou de alguém? Deus procurando? Sim. Então eu vou falar que Deus procura pessoas. E quem que Deus procura? Servos, naturalmente. Vamos falar também nessa transmissão de coração. Mas qual coração, pastor Rony? Qualquer coração? Não. Vamos falar de um tipo de coração que agrada a Deus. Qual o coração que agrada o Criador de todas as coisas? E vamos falar também dos sonhos de Deus. Ah, pastor, eu não sabia que Deus tinha sonhos. Deus tem sonhos, sim. Vamos falar também dos sonhos de Deus. Quando nós vamos falar do primeiro ponto aqui, que Deus procura pessoas na terra, Deus procura servos. Os olhos de Deus estão à procura de pessoas sobre a terra. Óbvio que não são todas as pessoas. Pessoas que têm um coração sincero, pessoa que quer servir a Deus, pessoas que estão dispostas a ouvir a Deus, ter um diálogo com Deus e entender a vontade de Deus para elas. Mas o fato é que Deus procura servos principalmente dentro da sua igreja, no corpo de obreiros, de pastores, de membros da sua igreja, aqueles que já se arrependeram, desceram as águas, hoje estão sentados nos bancos da igreja. Deus procura essas pessoas, Deus procura servos, pessoas que venham servi-lo. Olha só, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Salmos. No livro de Salmos, lá no capítulo 89. Livro de Salmos, você que está nos acompanhando pode abrir a sua Bíblia. Salmos 89, no versículo 20. Diz assim: achei a Davi. Olha só, se Deus achou a Davi, é porque Deus estava o quê? Estava procurando alguém que tivesse disposto a servi-lo. Por isso que Deus me encontrou. E aí acrescenta dizendo: achei a Davi, meu servo. E aí ele nomeia o tipo de pessoas que ele está à procura. Pessoas que queiram servi-lo. Primeiro Deus procurou pessoas. E achou um. E ele diz: achei a Davi. Mas quem ele encontrou? Porque tem muita gente na terra, tem milhões de pessoas na terra. E ele fala: achei a Davi. Por que ele achou a Davi? Porque ele encontrou um que tivesse disposto a servi-lo. E o versículo é claro: achei a Davi, meu servo. Ou seja, quem que Deus procura? Pessoas que querem servi-lo. Olha, você que é um integrante da capelania UFP, ou você que ainda não é, mas está no corpo da igreja, você quer ser achado por Deus? Imagina, eu poder falar assim: Deus me achou. Que coisa gloriosa. Bilhões de pessoas na terra e os olhos de Deus passar sobre a terra e me encontrar. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Deus nos encontrar. E foi o que aconteceu com Davi. Achei a Davi. E aí, como sempre, quando Deus pede alguma coisa, porque se ele fala que encontrou um servo, então Deus está querendo que nós venhamos servi-lo, é óbvio. Se ele procura e encontrou um servo, e o servo faz o quê? Serve. Essa é a única coisa que o servo faz, ele serve. Ele não questiona, ele não pede opinião, ele não duvida, simplesmente ele executa. Simplesmente ele faz a vontade do seu Senhor. E foi o que Davi fez. E aí, justamente por Davi estar disposto a servi-lo, como todas as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, sempre que Deus nos pede
para que façamos alguma coisa no que diz respeito à servidão, normalmente as Escrituras Sagradas já faz uma promessa para os servos. Já falei tantas vezes aqui. Ele fala, aquele que me serviu, o Pai honrará. Pronto. Está disposto a servir? Deus vai honrá-lo. Deus vai nos honrar. E neste versículo ele fala que achou Davi, e aí ele diz que com santo óleo ungiu. Que coisa maravilhosa. Ele ungiu Davi com a sua santidade. Com óleo santo. A santidade de Deus desceu sobre Davi. Ele foi ungido, revestido com a santidade de Deus. Olha, de repente, você diz assim, olha, eu não estou íntimo de Deus, eu não estou me comportando diante de Deus como deveria me comportar. Eu preciso da santidade de Deus, eu preciso ser ungido de Deus, ungido por Deus. Sabe qual é o segredo? É querer servi-lo. Se você quiser servi-lo, você, senhor e senhora, sim, você que está me acompanhando, você será ungido com a santidade de Deus, como Deus ungiu Davi. Então, como pontuei, Deus procura servos, Deus procura pessoas, inclusive para ser ungidas, para ser abençoadas. Imagina a unção de Deus sobre você. Sabe aqueles pedidos particulares que as pessoas têm? Muitas das vezes as pessoas chegam, pastor, ora por mim. Óbvio, a pessoa está carente de pedidos, de petições. E o segredo não é pedir oração. O segredo é querer servir a Deus. Se quiser servir, Ele vai ungir. E se eu tenho a unção de Deus sobre mim, eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Quer seja no que diz respeito à espiritualidade, por quê? Se eu estou ungido pelo Espírito Santo, eu estou salvo. Se Jesus voltar agora para mim, eu vou para o céu. Acabou. E aí também os pedidos sobre família. Se você está ungido por Deus, qual a dificuldade que você vai ter de crer que a sua família será salva? Até porque já está escrito. Você vai crer na promessa. No que diz respeito à sua prosperidade, no que diz respeito à saúde da família, no que diz respeito ao casamento, a pessoa está ungida por Deus. Ou seja, no que tange as nossas petições, o segredo para que todas elas sejam atendidas é querer servir a Deus. Porque se quiser servi-lo, será ungido pelo próprio Deus. Senhor e senhora, saia dos bancos da igreja, mesmo que você já tenha um título, e vamos nos dispor a servir a Deus. Mas o dispor eu vou falar em breve sobre o dispor. Mas hoje eu quero falar, além desse primeiro ponto, que é nós servirmos a Deus porque Ele está à procura de servos, eu quero falar também do coração que agrada a Deus. Nesta mesma visão de Davi, neste encontro do profeta com Davi, sabe, Davi escolhido para servir a Deus. Davi viveu um período que o primeiro rei da terra, escolhido por Deus, que antecedeu a Davi, que foi Saul. Ele fracassou. Está lá nas Escrituras Sagradas. Nos livros de Samuel, e também está no Atos dos Apóstolos, como eu vou ler aqui agora. Porque Saul não serviu a Deus como deveria. E aí Deus remove Saul e estava procurando servo, havia encontrado Davi. E eu quero falar para você do coração que agrada a Deus. Do coração que Deus olha e diz assim, esse aí vai me servir. Esse aí eu quero encontrá-lo. Deus está procurando este coração. E normalmente Deus desafia o homem. Presta atenção. Deus costuma desafiar o homem. Ele escolhe aquele que os nossos olhos humanos não conseguem ver. Porque normalmente a gente escolhe com atributos de capacidade, de cultura, de beleza, condições físicas, atributos humanos. E Deus não vê assim. Deus vê aonde o homem não vê. Se quer que Deus lhe veja, olha só o modelo de coração que agrada a Deus. Diz assim no livro de Atos, você pode abrir a sua Bíblia, Atos 13.
livro de Atos, no Novo Testamento, no versículo 13, diz assim: e quando este foi retirado, está falando de Saul, foi retirado do governo, levantou-lhes como rei a Davi. Deus remove Saul e ele levanta Davi para governar a nação de Israel, o povo de Deus, a nação santa de Israel. E aí, ao qual também deu testemunho e disse. Olha só. Olha outro segredo aqui. Muita gente diz assim: olha, eu quero servir a Deus. Para servir a Deus, nós temos que testemunhar o caráter de Deus aqui na terra. Davi tinha o caráter de Deus. As pessoas olhavam para ele e via Deus. Como é integrante da capelania UFP que as autoridades de defesa, as pessoas que são integrantes das Forças Armadas, das Forças Policiais, dos órgãos de justiça, vão olhar para nós, da capelania UFP, integrantes da capelania, como é que eles vão olhar para nós e ver Deus? É termos o caráter de Deus. É andarmos como Deus, falar do jeito que Deus quer que falamos, pensar como Deus quer que pensamos, testemunhar Deus. Se testemunharmos Deus vai ver o coração que Ele quer que tenhamos em nós. Este é o segredo, ter o caráter de Deus, andar do jeito que quer que andamos, no meio das pessoas, no meio, inclusive, dos perdidos, dos doentes, dos depressivos, dos fragilizados, aqueles que perderam a esperança de viver. Este é o segredo. Andar no meio dessas pessoas, mas andar do jeito que Deus quer que venhamos andar. Testemunhar o caráter de Deus. E aí esse mesmo versículo diz assim, de novo, achei a Davi, filho de Jessé. Lá no versículo anterior que eu acabei de ler de Salmos, Deus ungiu a Davi com santo óleo. Deus mandou o profeta à casa de Jessé, pai de Davi. E como eu falava ainda há pouco das condições físicas, os irmãos de Davi eram oficiais do reino. Homens fortes, treinados, capacitados fisicamente. E Davi, o menino, pastor, tosqueador de ovelhas. Mas foi ele que Deus viu, porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus, o coração que Deus quer que tenhamos. Porque o versículo diz assim, achei a Davi, filho de Jessé, homem, conforme o meu coração. Aqui está o segredo. Termos um coração igual ao coração de Deus. É óbvio que eu acabei de falar de testemunharmos a Deus. Para dar testemunho de Deus na terra, o nosso coração tem que ser segundo o coração de Deus. E esse coração aqui, não é esse aqui do peito que vai pulsionar o meu sangue no corpo. Não, não é esse coração. Esse coração aqui que Deus está falando é o coração centro da vontade humana. Ou seja, se é o coração centro da vontade humana, o meu coração, ou seja, a minha vontade, ser igual à vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Pegar a vontade de Deus, que é as Escrituras Sagradas, e colocar dentro de mim. E aí, as minhas ações, ou as nossas ações, serão segundo as ações de Deus. Coração segundo o coração de Deus é isso. É pensar como Deus, é agir como Deus, é fazer o que Deus quer que façamos. E aí vem o segredo agora. Por último, mas ainda na conclusão desse versículo, que ele fala, homem, conforme o meu coração, ele diz assim, que executará toda a minha vontade. Olha só, para o meu coração, ou seja, para a minha vontade, o centro da minha vontade, que é meu coração, ou de todos nós, ser igual ao coração de Deus, tem que fazer o quê? Executar toda a vontade de Deus. Não é quase toda, não. É toda a vontade de Deus. Você quer um coração igual ao coração de Deus? O que precisa fazer? Para o seu coração, senhor e senhora, se nivelar com o coração de Deus. Parece uma loucura. Olha só, o coração de nós humanos
ser um coração igual ao coração do Deus Todo-Poderoso. Pode isso? Pode. É só fazer toda a vontade de Deus. Que aí nós vamos ficar com o coração igual ao de Deus. Como Davi. Executar toda a vontade de Deus. E nessa execução da vontade de Deus, na prática, vamos falar dela? Que são os sonhos de Deus. Quero falar dos sonhos de Deus para os integrantes da Capelania UFP. Ou seja, para os seus servos. Não é só da Capelania UFP, mas estamos nos dirigindo a vocês e às autoridades que em breve também serão integrantes do UFP. Como falamos na transmissão anterior, que falamos do discipulado, de discipular as autoridades para o reino de Deus. Ou seja, o coração das autoridades será em breve um coração segundo o coração de Deus. Porque eles vão ouvir a palavra de Deus. Porém, para que o coração das autoridades de defesa, de segurança e justiça, eles tenham um coração segundo o coração de Deus, tem que começar por nós, integrantes da Capelania UFP. E de que maneira? O que é que nós vamos fazer? Quais serão as nossas ações para que as autoridades tenham um coração igual ao coração de Deus? É simples demais. Executar os sonhos de Deus. Nós vamos executar os sonhos de Deus. Pastor, mas qual que é o sonho de Deus para mim? Tem gente que pensa que são bens materiais, coisas físicas. Não, não. Não porque Deus não queira que tenhamos. Não é isto. É porque isto é muito pequeno diante dos sonhos de Deus. Isso aí já está imbuído junto com o verdadeiro sonho de Deus para cada um de nós. O sonho de Deus é isso aqui, ó. Lucas 8, capítulo 1 ao 3. Versículo, aliás, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Olha o sonho de Deus. O sonho de Deus requer sacrifício da nossa parte. Renúncia. Se eu não renuncio à minha vontade, como é que eu acabei de ler no versículo anterior que meu coração vai se nivelar com Deus? Se eu estou fazendo a minha vontade. Não é possível. Olha a vontade de Deus. Na época do Senhor Jesus, ele escreveu isso aqui e disse assim: e aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade. Quem andava de cidade em cidade? O Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E eu estou falando dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não é fazer o que Jesus fazia? Então nós vamos andar de cidade em cidade, de batalhão em batalhão, de companhia em companhia, de delegacia em delegacia, de fórum em fórum, de tribunal de justiça em tribunal de justiça, de comandos em comando, de unidades a unidades de defesa, segurança e justiça, de cidade em cidade, que era o que Jesus fez. Esses são os sonhos de Deus para cada um de nós. Os sonhos de Deus é que venhamos executar a sua vontade. E para fazer a sua vontade, precisamos sair dessas paredes. Ir atrás dessas pessoas, dessas autoridades. De unidade em unidade, de cidade em cidade, de lugar em lugar. Indo até eles, se dispondo a ir até eles. É o sonho de Deus para cada um de nós. E aí, o Senhor Jesus, andando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Ou seja, aonde tinha pessoas, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Quais são as nossas ações, o nosso papel para executar os sonhos de Deus para nós? É isso aqui. Anunciar o evangelho. Por exemplo, nós vamos chamar as pessoas. Vamos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de batalhão em batalhão, de companhia em companhia, de unidades de segurança, defesa e justiça, e em todas elas, anunciar que no dia 25 de agosto, elas vão ouvir isso aqui, ó, anunciar o evangelho do reino de Deus. Que são as boas novas, mudança de vida, transformação.
E aí, ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus, e os 11, aliás, me perdoe, e os 12 iam com ele. Quem acompanhava o Senhor Jesus nesta missão? Os seus servos, os seus discípulos, que hoje somos nós. Você, senhor e senhora, integrante da Capelina FP. Nós vamos fazer o que Jesus pediu para nós fazermos. O sonho de Deus, para nós, é fazer o que Jesus fez. Olha o que ele fez. Anunciando o Evangelho de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Pois nós vamos anunciar o Evangelho também de unidade em unidade. E nós vamos convidar essas pessoas para que eles estejam conosco nesse dia 25 de agosto. E em todos os templos da Universal, essas pessoas ouvirão o Evangelho da Salvação. É óbvio que no dia a dia também nós vamos anunciar o Evangelho lá nas suas unidades, onde eles estão trabalhando. Mas nós vamos convocá-los, convidá-los para este grande evento que vai acontecer em todos os templos da Universal no dia 25 de agosto. E aí olha as pessoas que acompanhavam Jesus, além dos 12. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios. Olha só, isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Essas pessoas aqui foram libertas pelo Senhor Jesus. Quero enfatizar primeiro que esses sonhos de Deus aqui é que venhamos executar a sua vontade. Correto? E quais são as pessoas que executam esses sonhos de Deus? Aqueles que já foram beneficiados, que já foram libertos. Está aqui o exemplo das mulheres. O Senhor Jesus viveu uma época que as mulheres não eram aceitas nos templos, não eram aceitas na obra de Deus. E ele quebrou esses paradigmas. E essas mulheres que se libertaram, você, mulher integrante do FP, que já foi beneficiada como essa daqui. Você veio para a igreja cheia de problemas, você se libertou, você se batizou. Deus lhe ungiu com santo óleo, com o Espírito dele, como ungiu a Davi, como eu acabei de falar. E ele está só esperando que nós venhamos dar as mãos para o Senhor Jesus e fazer como essas mulheres. E ter com ele nas aldeias, no meio do sofrido, no meio dos perdidos, das autoridades que estão depressivas, querendo se matar, do separado, família destruída. Nós precisamos ir até essas pessoas, de unidade em unidade, como foram essas mulheres, como foram os 12 apóstolos, pessoas que foram curadas por Jesus, já deram as mãos para ele, para anunciar o Evangelho da salvação. Você já foi liberto, você já está salvo, você já foi beneficiado, como essas mulheres. Vamos executar os sonhos de Deus. Todos nós. E os sonhos de Deus é servi-lo, indo de aldeia em aldeia, anunciando o reino de Deus. Fazer o nosso papel. Mas tinha mais pessoas com Jesus. Também havia, no versículo 3 de Lucas, do capítulo 8 de Lucas, fala, e Joana. Esse Joana me chamou a atenção. Aliás, esta Joana me chamou a atenção. Sabe por quê? Olha quem era esta mulher. Também liberta e curada pelo Senhor Jesus. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Você tem noção quem era o procurador de Herodes? Seria hoje o procurador-geral da República do Brasil? Seria hoje o ministro de Justiça e Segurança? Seria hoje o mais alto escalão de justiça? A mulher de Herodes foi curada, liberta, e estava como integrante da comitiva do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho da salvação. Então você que já é uma autoridade, você pode ser um general, você pode ser um procurador, um juiz, você pode ser um soldado, um sargento, um oficial, não importa quem você seja. Você foi beneficiado pelo Senhor Jesus? Venha dar as mãos para nós e executar os sonhos de Deus, que é anunciar o Evangelho da salvação, inclusive para os seus colegas. Olha o que fez a esposa do procurador. Se juntou a Jesus para falar, até porque ela tinha muito mais facilidade de convívio, de entrar nos locais que os demais
oficiais e procuradores e autoridades estavam. Ela era esposa do procurador. É isso que Deus quer que façamos. E me chama muita atenção esses dois versículos, porque além daquele período as mulheres serem discriminadas, inclusive na obra de Deus, o Senhor Jesus quebrou esses paradigmas e chamou essas mulheres para fazer a obra. Deus está chamando as mulheres da Igreja Universal, que estão nos bancos da igreja, para fazer a obra. Para a gente ir de delegacia em delegacia, de quartel em quartel, de unidade em unidade, e anunciando o Evangelho da salvação. Jesus veio quebrar paradigma. Ele só quer que tenhamos os seus sonhos. E os sonhos dele é anunciar o Evangelho. E ter um coração segundo o coração de Deus, para a execução de toda a obra, como foi Davi. E aí no final aqui, que ele fala da esposa do procurador Herodes, e Susana. E muitas outras, está no feminino, que o serviam com seus bens. Muitas mulheres, na época de Jesus, porque elas foram curadas, e elas serviam a obra de Deus com seus bens, com as suas ofertas, ou seja, no custeio da obra de Deus. É isso que nós vamos fazer, anunciar o Evangelho e custear a obra de Deus. Fazer o custeio da obra de Deus. Jesus não voltou. Nós cumprimos a lei. A igreja tem seus custos, paga impostos, abre os templos, aluguel, água, luz. As obras sociais da igreja, inclusive os cafés valorativos FP. O custeio da obra de Deus é feita pelo Senhor e pela Senhora. Que hoje já foi beneficiado pelo poder de Deus. Dê as mãos para nós. E vamos fazer a boa vontade de Deus. Vamos executar os sonhos de Deus. Seu coração, para ser igual ao coração de Deus, é só servir a Deus, que vai ser nivelado. O coração igual ao coração de Deus é o coração que executa toda a sua vontade. E Deus está à procura, como falei no começo. Saiba disso. Deus está lhe procurando para servi-lo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.